Então, o que Deus falava, acontecia. Deus, ele tem um cérebro? Tem. Ele pensou. Mas se ele ficasse só na esfera do pensamento, mas não liberasse a palavra, não haveria nada. Porque as coisas acontecem por intermédio do verbo. Verbalizar é dar, materializar pensamento, verbalizar. Então, aquilo que você mais fala, daquilo que você mais fala, é daquilo que você vai viver. O que é um filósofo? O que é filosofia? Filo é amor, paixão. Sofia é estudo, conhecimento. Então, um filósofo é um cara que fala apaixonadamente daquilo que ele conhece. Então, de uma certa maneira, eu sou um filósofo, porque eu falo de uma maneira apaixonada daquilo que eu tenho conhecido. Estão entendendo isso? Então, por que isso? Porque daquilo que eu falar, já deu um, não tem? Daquilo que eu falar, é daquilo que eu vou viver. Tá? Então, vamos lá. Quando nós demos aí, mexeu o negócio aqui, desvia um pouquinho. Vamos lá. Ensinar. Quando a palavra de Deus fala em Timóteo para ensinar, tá? Ensinar é repassar ensinamento. Aquilo está escrito assim, acho que em 2 Timóteo 2,2. Aquilo que ouviste de homens fiéis, instrumento falar a outros. Isso é, eu ouvi, eu passei. Isso eu estou ensinando. Tá? Ou comunicando. O que é comunicar? É trazer, é uma ação de transformar uma coisa comum. Estou fazendo uma comunicação, uma ação comum. Eu ouvi tal informação, eu passo para o Ronaldo essa informação. Estou fazendo uma comum ação, comunicação. Tá? Então, a primeira coisa que ela faz para nós, e é necessário, não determinante, mas necessário, ela transfere informação. Ok? A segunda coisa que ela faz, ela repreende, ela traz advertência, ela avisa. Por intermédio, muitas vezes, pela palavra de Deus, nós somos avisados, advertidos de situações futuras em nossas vidas, até presentes. Muitas vezes, eu precisava de uma direção de o que fazer, e Deus usou um texto da palavra que me fez lembrar. Opa, glória a Deus, que nós vamos estudar depois. Mas aqui fala de repreender, corrigir. Ele fala ensinar, repreender. A terceira é corrigir, endireitar, convergir, trazer alinhamento. Tá? O que é isso? Corrigir. Por exemplo, quem lembra quando Davi queria trazer a arca de volta? O que ele fez? Ele tinha uma vontade correta. Ele queria trazer a presença de Deus. A arca significava a presença de Deus. Ele queria trazer a presença de Deus. O que ele fez? Ele fez o quê? Uma carruagem 0 km, com os bois 0 km, tudo certinho, bonitinho, esquematizado. Pôs a arca em cima do carro de boi e trouxe de volta e deu tudo certinho. Amém? Não. Amém. Não deu certo mesmo, não. Exatamente. Não deu certo. Gostou, né? Eu falei assim e os camaradas, amém, nada, pai, fica esperto aí. Não deu certo. Tudo bonitinho, tudo certinho, porém errado, segundo o conceito de Deus. Aí, isso, e por consequência disso, o que aconteceu? Uzá morreu. Uzá morreu. Tá? Por quê? Nem tudo que é certo é correto. Tem coisas que são certas, porém não são corretas. É possível você estar no caminho certo, no sentido oposto. Por isso que sempre que eu mostrei isso na última vez, Salmo 100 e alguma coisa, 105, lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. E luz, você lembra? E luz para os meus pés. Se tem lâmpada no caminho, por que precisava lâmpada para os pés? Se já tem lâmpada no caminho. Estão entendendo? Porque haveria dois tipos de iluminação.
Porque a luz ilumina o caminho que eu estou. Agora, a lâmpada, que significa revelação, vai indicar se eu estou no caminho, no sentido correto. Porque eu posso estar no caminho certo, porém, indo na contramão. Se eu pegar a Dutra, saio do Rio de Janeiro, sentido São Paulo, paro em Aparecida do Norte para tomar um café, aí me dou uma distraída ali, acabo pegando a Dutra sentido Rio, eu estou no caminho certo? Errado. Eu estou no caminho certo ou no caminho errado? Certo. Eu estou no caminho certo. Na direção errada. Na direção errada. Agora fica espertão. Glória a Deus. É isso aí. É possível você estar no caminho correto, mas no sentido oposto. Então, se eu estiver no caminho correto, mas no sentido oposto, quanto mais piloto eu for, quanto mais habilidoso eu for, quanto mais veloz for o meu carro, mais distante eu estou da vontade do projeto para a minha vida. Muitas vezes, a gente pegar um caminho errado não é tão difícil enquanto você está no caminho certo, mas está no sentido errado. Por isso que Deus levantou os evangelistas, Deus levanta os evangelistas, para quê? Para mostrar o caminho certo. Mas Deus levanta os profetas para indicar o sentido correto. Porque muitas vezes, por isso que Deus levanta apóstolos e profetas, Timóteo, Efésios 2:20, edificados sobre fundamentos apostólicos e proféticos. Porque o apostólico e profético é que aponta o caminho e a direção. Aí, baseado nessa informação apostólica e profética, é que o mestre, o pastor e o evangelista se estabelece. Ok? E por último, dar instrução. Qual é a diferença de ensinamento e instrução? Ensinamento é que a gente chama de L-O-G-O-S. Logos. O Carlinhos, você lembra do Carlinhos? Que veio aqui? Ele é expert em fazer o quê? Dar instrução. É um dom que ele tem. O que é? Faz o livro de Marcos, o livro de Mateus, vai estudando os livros. Aquilo, eu não consigo fazer aquilo. Porque precisa de um dom para fazer aquilo. Uma sequência, por quê? Ele está fazendo o quê? Ele está dando o caminho certo. A minha chamada não é essa. A minha chamada não é dar o caminho certo. A minha chamada é mostrar se estão indo no sentido correto. Por isso que eu sou um profeta reformador. Eu dou instrução para as pessoas, para mostrar para as pessoas se ela, não só se elas estão no caminho certo, mas se elas estão no sentido correto. Que aí vem a subjetividade do dom profético. Que a gente mostra o subjetivo. Você lembra aquilo que eu falei da outra vez? Né? Da subjetividade da palavra, que muitas vezes a gente não pega. Né? Que, você lembra daquilo que eu falei? O Espírito Santo pegou o nosso Senhor Jesus Cristo e levou ele para o deserto. Lembram disso? Não. Aí, o que fez? Aí Satanás pegou Jesus e fez o que primeiro com ele? Ofereceu para ele pão. Aí, na sequência, levou ele para onde? Para o pináculo do templo. Levou ele para a igreja. Aí depois, já se tocou, né? Depois que tirou ele da igreja, levou ele para onde? Para o monte. Não é isso? Então, olha só. O Espírito que é santo levou Jesus para ser tentado. E o tentador, que é Satanás, levou ele para comer pão, para ir na igreja e para ir no monte. Agora, aonde é que o crente passa mais tempo? Quais são as coisas que o crente gosta mais? Culto de ceia, está na igreja e no monte. E aí? O texto, o que você está falando? E comer pão. E comer pão. Então, qual é o dia na igreja que enche mais gente? Dia de quê? Dia de vigília? Não, é dia de pão. Por quê?
Porque ele acha que ele comendo aquele pão, Vai ser salvo. ele vai ser salvo, ou no mínimo ele tem a permissão de lascar o pecado por mais 30 dias, até a próxima sessão de pão. Vai ser remido dos Né? pecados. Então ele ganhou uma indulgência para o pecado. Né, Benê? Entendeu? Estou entendendo isso? Então a nossa função é fazer o quê? Está vendo? Satanás levou Jesus para os lugares certos. Porém, para fazer o quê? Provocar nele uma motivação pervertida. Sabe por que Satanás é chamado o pai da mentira? Porque ele pega uma verdade e perverte. Pior do que uma grande mentira é uma verdade disfarçada. Como é que Satanás tentou Jesus? Está escrito. Como é que Satanás tentou Jesus? Com um logos. O que é o logos? O logos é a palavra escrita, está escrito. Como é que Jesus se defendeu do logos? Com R-H-E-M-A, com rema, com revelação. Nem só de logos viverá o homem, mas de todo rema que vem da parte de Deus. Logos é quando eu leio a Bíblia, é quando eu leio a palavra de Deus. Rema é quando Deus lê a palavra para mim. Senhor, basta um rema seu. Basta uma revelação sua, Pai, e os montes se removerão. Basta uma palavra. Você lembra quando Jesus queria curar o filho do centurião? Ele falou, não, Jesus, não precisa nenhum, libera uma palavra. Porque eu também sou homem sujeito a ordens. E eu digo aos meus soldados, vão, eles vão. Digo, eles vêm, eles vêm. Jesus falou para ele, oh, que fé. Que entendimento. O poder da palavra. Então nós estamos estudando aqui o poder da palavra de Deus. A capacidade da palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vou pegar aqui, isso aqui tem que ler um pouquinho, que vale a pena. 6, 10. No demais, irmãos meus, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tá? Quando ele fala aqui, amados, fortalecei-vos. Então, quando ele fala fortalecei-vos, quem é que tem que se fortalecer? Nós. Então, fortalecei-vos na força do seu poder. Então, aqui eu destaquei duas chaves de entendimento para que a nossa vida de fé seja fortalecida. O primeiro princípio de fé para que a nossa fé seja fortalecida está no livro de Judas. O livro de Judas é um livro antes de Apocalipse. Tem um só capítulo. No versículo 20 dele fala... Quem sabe o que está escrito lá no livro de Judas, versículo 20? Quem sabe o que está escrito em 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-se a Deus. Aprovado. Que maneja bem a palavra da verdade. Que não tem do que se envergonhar. Judas 20. Eu espero que seja um R-H-E-M-A na vida de vocês. Foi assim que me ajudou a me libertar da adição. Porém, vós amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Porém, vós amados, é interessante que Judas fala de dois tipos de gente. Ele falou que tem gente que nuvem sem água, gente que tinha aparência, mas não tinha consistência, era cheio de vento. Agora ele fala de um outro tipo, uma outra característica humana. Gente que é cheio de quê? Cheio de entendimento da palavra, pelo relacionamento, edificando a vossa fé santíssima. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? 4. Vocês que ainda não são, lembrem-se disso. O batismo com o Espírito Santo é uma chave de vitória na vida de vocês. Paulo,
ninguém conseguiria praticar nada que eles fizeram sem ser fortalecidos no Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, a minha fé ela é aumentada. Quando eu oro em línguas estranhas, a palavra de Deus ela se torna inteligível, entendível para mim. Quando eu oro em línguas, eu falo não para a minha alma. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. É o Espírito Santo se comunicando ao meu espírito. Quando eu oro em línguas, Satanás não sabe o que eu estou falando. E Satanás fica endemoniado quando ele não sabe o que você está fazendo. Porque ele está doido para saber o que você está pensando, o que você está fazendo. Quando você ora em línguas, você está orando uma língua estranha, ele não sabe. Que é uma língua que você está falando do céu. Porque, se lembra que a gente não vai para o céu? A gente não vai para o céu. A gente volta para o céu, Ronaldão. É isso aí. Por quê? Porque nós viemos do céu. Já veio de lá, Salmo 139. Salmo 139. E Efésios 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, versículo 4, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então eu não vou para o céu, eu venho do céu. Então eu não sou um ser carnal tentando ter uma experiência sobrenatural. Eu sou um ser sobrenatural que estou tendo o privilégio de ter uma experiência carnal. Então eu não sou alguém errado que estou tentando me acertar. Eu sou alguém puro, certo e santo que estou tentando errar. E estou fracassando. E não está conseguindo. Porque quando o cara erra, era legal que era o profissional do erro. A gente está aqui porque não consegue nem fazer a coisa errada direito. Medalha do quê, Ronaldo? Plutônio. Medalha de plutônio. Não entendeu? Não é nem a coisa errada, gente. Porque, sabe por quê? Porque você não nasceu para fazer a coisa errada. Porque você tem um chamado, é por isso que tu está aqui. Está entendendo? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se Deus quisesse fazer a gente certinho, sem erro, ele tirava Satanás. Ó, gente, vocês perceberam uma coisa? Ó, vem cá. Vem comigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três. Não é verdade? Milhões de anjos. Presta atenção. Três deuses para tomar conta de duas pessoas no paraíso e as duas desviam. Fala a verdade. Três deuses para tomar conta de duas pessoas, Satanás vai entrar lá e desvia e sai. Ué, faz sentido na cabeça de vocês? A palavra dele fala. Então, não é. Veio para confundir o sábio. É para confundir o sábio. Porque o sábio vai falar, mas Deus Todo-Poderoso, três deuses, 2,15. o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem duas pessoas dentro de um paraíso, entra uma cobra lá e vai e faz um estrago desse. Falando ainda? Falando ainda. Ele já vazava. Né? E que Deus é esse? Então, na verdade, então, o que tem por trás disso, meus irmãos? O que Deus está querendo? Se Deus estivesse querendo resolver problemas, ele teria aniquilado Satanás. Agora, ele quis promover e ele continua querendo o quê? Duas coisas. Ele sempre nos dá livre-arbítrio e busca de nós um relacionamento íntimo e sincero. E quando ele quer, ele abre o mar. Quando ele quer, ele para o sol. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele só não é dono de uma coisa. Seu coração. Por isso, quando falo para vocês, adorem comigo. Adorar comigo não é cantar uma musiquinha de crente, não. Para mim também não vai fácil não entrar armado numa reunião, os caras me dão uma pastinha para eu ficar cantando música de crente. É fácil para mim. Até eu entender. Porque quando eu adoro o Senhor,
eu estou dando a ele a única coisa que ele não pode arrancar de mim, que é o meu sentimento. Ele é um pai que quer ser pai por amor. Ele criou você, deixou você livre para você escolher ele. Ele permitiu. Ele permite que coisas aconteçam em nossas vidas, para que cada dia a gente tome uma decisão. Então, quando eu subo uma montanha, quando eu vou no alto, eu vou no meu quarto e falo, santo, 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 santo. Eu volto para a minha razão de existência. Porque eu fui criado para estar com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Daí é isso que a palavra promove. Ok? Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Efésios 6, de 13 a 17, a armadura de Deus, eu vou ler aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido-vos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok? Então aqui, de uma maneira simples, de uma maneira mais prática, eu vou falar aqui. Ele fala assim, tomai a armadura de Deus. Tá? A armadura de Deus se compõe de um capacete, de uma couraça, de um escudo, de uma espada, de uma sandália. Esqueci alguma coisa? Cinturão. Do cinturão. Tá? Então vamos primeiro lá. Cingiram no versículo 14. Deixa eu pegar por aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme ao dia mau, havendo feito tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, tendo cingido os vossos lombos. Tá? O lombo fala da nossa área reprodutiva. Então, era um cinturão de couro que os soldados romanos colocavam aqui, até tinha uma parte de proteção aqui que protegia toda a sua genitália, para evitar ataques, espadadas, coisas do gênero. Então nesse cinturão de couro havia umas argolas onde ele pendurava as espadas, pendurava o pavê, que é um tipo de um escudo menor, pendurava suas coisas aqui. Então, ou seja, aqui era a base disso, a mesma base que ele tinha da sua genitália. Por que genitália? Porque todos nós, Deus falou, crescei, multiplicar e dominar a terra. Então é o nosso senso reprodutivo. Deus está interessado na minha parte sexual? Não é isso que eu estou falando agora. Para todo crente ele se reproduz, toda ovelha se reproduz. Então ele começa a falar, primeira coisa, cingivos os seus lombos com o quê? Com a palavra da verdade, é isso? Onde é que está lá? Pois, tomai a armadura, para que possais estar, pois, firmes, cingindo os seus lombos com a verdade, e vestidos a couraça com a verdade. Então, o que é verdade, gente? O que é verdade? Verdade. Jesus? Então, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho à verdade. Então, verdade não é um pensamento. Verdade é uma pessoa. Então, esteja revestido de Cristo Jesus. Jesus seja a tua base. Jesus seja a tua proteção. Começa com isso. Tudo começa em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tudo começa em Cristo. Mas na sequência, ele fala, aí vem o segundo armamento dentro dessa sequência de quem era capitão de guarda. Então ele está justamente o que ele tem que fazer. Ele está falando, ele está pondo, sobre a perspectiva de um soldado nu. Tá? Um soldado nu que vai para um combate. Então a primeira coisa que ele coloca o cinturão para proteger isso aqui. É a mesma coisa que a gente. Coloca primeiro a cueca e depois põe a calça, né? Só o super-homem que primeiro põe a calça e depois põe a cueca. Entendeu? Tem algum crente super-homem aí que põe a calça? Se tiver algum crente super-homem aí que põe a cueca por cima da calça. Homem-Aranha, Spider-Man.
Então, pela lógica, né, nós temos que colocar a cueca para depois pôr a calça, certo? Então, vamos supor que cingindo os lombos é uma cueca santa, pá, vai proteger tudo aqui. Colocou sua super cueca, agora nós vamos ao próximo objeto de proteção, tá? Então, vamos lá, qual é o próximo objeto aqui? Estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos, e vestido as cordas da justiça. A couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Essa couraça era uma peça de bronze que ela era colocada aqui na frente, tá? Então você já viu os filmes romanos, os 300 de Esparta, aquela couraça, aquilo, primeiro aspecto, aquilo é feito sob medida, tá? Então aquilo era feito um molde e era colocado. Ok? Por quê? A couraça, porque eu tenho uma medida de tórax, o outro tem uma medida de tórax. Então, a couraça, ela era individual. Pá. Ok? Então, ela colocava aqui. Tem vários aspectos para a gente estudar, mas vou colocar dois. Primeiro, ele é individual. A sua salvação, ela é individual. O seu relacionamento, a sua proteção com Deus, ele é individual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados. Isso é verdade, isso não é coisa de crente, não. Se só houvesse você no mundo, ainda assim Cristo viria e morreria por você na cruz. Porque Ele não morreu pelo mundo. Ele morreu por você, mano. Amém. Esse negócio aqui de pedra, né? Como? Essa essas pedras, esse negócio aí de internet. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vejo que tu és profeta. Amém. Falou da pedra viva, a pedra que rola. Rolling Stones. Yes, God. Rolling Stones. Tá? Nós somos pedra viva. Tá? O outro aspecto da couraça. Tá? Como ela é feita de bronze, quem conhece o bronze aqui sabe, o bronze, você dá uma polida nele, uau, o bicho fica da hora. Mas se você passar um tempinho sem polir, ele fica opaco novamente. Então, a peça de bronze, ele tem que estar constantemente polindo. E por que ele tem que polir aquilo constantemente? Porque aquilo não era apenas uma arma de defesa, mas era uma arma de ataque. A couraça dele. O que ele está couraçado nos outros? Não. O que acontece? Quando ele ia contra o inimigo, essa couraça refletia o sol. Então ele jogava a couraça, e o sol refletia na couraça e pegava nos olhos do inimigo. Então, que a minha vida limpa reflita a glória de Cristo Jesus e ofusca os olhos de Satanás. Se a tua couraça estiver constantemente sendo polida, e isso é a tua obra individual, cada um limpe a sua. Muitas vezes, nós estamos tentando lutar contra os nossos inimigos de fora e de dentro, com as nossas couraças não polidas, ofuscadas. Então é chegado um tempo. O que é isso? O que é isso na prática, Tex? É 15 minutos, 20 minutos de uma devoção pessoal sua. Vai para um cantinho. Cara, é a tua vida, mano. Aliás, nem tua é. Nem estou falando no sentido espiritual, que muitos de vocês aqui têm família, têm esposa, têm filhos. Se não quer, vai ter. Existem pessoas que estão esperando vocês se alinharem para elas também ir para o céu, voltar para o céu. Estão dependendo da sua conversão e santificação. Nenhum homem é uma ilha. Hoje eu estou ministrando para vocês, quantas pessoas eu já vi, só aqui no Caminho da Esperança, quantas pessoas já ministrei, né, Lu? Quantas pessoas eu já ministrei na minha vida? Mas tudo isso dependeu de um dia eu falar, Senhor, lava por completo. Porque a nossa estada na terra é assim, ó. Uma vez meu pai espiritual pegou um copo assim, transparente com água, e ele pôs o dedo assim, ó, dentro do copo d'água. Ele tirou o dedo assim, e foi mais rápido que essa água preencheu o lugar do meu dedo. Esse é o tempo na terra. Rapidinho. Eu que o diga. Cara, às vezes eu tenho casos assim, cara, eu vou fazer 58 anos, cara, mas eu lembro direitinho quando eu estava na Moca, em São Paulo. Pô, me lembro quando eu conheci a Rosane.
Pra mim, parece que foi ontem que eu conheci a Rosana, cara. Parece que faz 40 anos, mano, que eu conheci a Rosana. Nossa, pra mim parece, sabe, eu escuto a voz da Rô, agora, né, 40 anos depois, eu escuto a voz dela, nossa, me remete, dá a impressão que eu falei com ela, dá a impressão que eu comecei a namorar com ela agora. Não, eu conheço ela há 40 anos. É muito rápida a relação de tempo, ok? Ainda mais olhando para lá pro Velho Testamento, eles viviam 700, 800. É verdade, hoje é o segundo, né? A gente tem pouco tempo para fazer as coisas. Eu falei da couraça, ok? No versículo 15. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. A sandália romana, ela tinha duas características. Tinha mais, mas tinha duas características básicas. Na frente da sandália tinha uma biqueira. Tá? Biqueira de sandália, tá, gente? Né? Biqueira de sandália, tá? Essa biqueira aqui, o que fazia? Quando não tinha mais nada na mão, ele saía dando bico, preparando o caminho, tá? Tirando pedra, porque às vezes os que estavam na frente iam chutando as pedras, que há muitos lá na Europa, no Oriente Médio, eu estive lá, há muitos caminhos de pedra, então eles iam chutando e preparando para quem estava na frente, vinha trazendo carruagem, vinha trazendo mantimentos. Então ele é quase que um ofício profético, né? Vai preparando os caminhos para os outros. Então quem estava na frente tinha isso aqui. E a segunda característica da sandália romana é que ela havia cravos no seu solado. Tá, o que é o cravo? É a fé bem formada, bem fincada na terra. Tá? Os pés não eram pés vacilantes.